Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $19.250. Bitcoin que continua consolidando. E hoje meu principal objetivo, além de atualizar a situação da maior criptomoeda, vai ser te explicar por que a gente não sai da consolidação. Ou seja, por que a gente está rompendo o suporte e ao invés de cair, a gente volta a subir. Por que a gente rompe resistência e ao invés de subir, a gente volta a cair. Vamos discutir um pouco sobre isso e também quero te mostrar mais um estudo de caso de um trade real que fizemos dentro do escritório, um short na DAR. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar rapidamente falando do Bitcoin aqui no 4 horas, tá? No 4 horas para mim é bem óbvio que a gente tá numa consolidação, a gente não consegue sair dessa consolidação, a gente rompe suporte, volta a cair, a gente rompe resistência, volta a subir, a gente rompe resistência, volta a cair, tá uma coisa impressionante, né? E é importante a gente entender que a primeira confirmação que a gente precisa do rompimento de uma zona importante são candles fechando além dessa zona. De que tempo gráfico esses candles têm que fechar? Depende do rompimento que você está olhando. Se você está olhando um rompimento que está há semanas preso nessa região, tem que ser um tempo gráfico importante, né? Você não pode olhar para um minuto falando que rompeu os 19 porque fechou um candle no 1 minuto abaixo, tá? Na situação atual, eu diria que um candle no 4 horas e no diário é importante e seria uma confirmaçãozinha a mais para a gente ter um movimento para um dos dois lados. Enquanto não tiver isso, esse é um primeiro passo que você não se anime muito se a gente romper para cima ou não fique muito desesperado caso a gente rompa para baixo. Assim são as consolidações. As consolidações, elas são feitas para as pessoas acreditarem que o preço vai sair dessa consolidação e o preço volta, né? Por que isso acontece? É muito simples, tá? Porque quando as pessoas acham que o preço vai sair da consolidação para cima, elas compram muito, elas dão liquidez para as instituições que mandam o mercado para o outro lado. Quando elas acham que a consolidação vai para baixo, as pessoas vendem muito, enchem o carrinho das instituições que mandam o preço para cima, tá bom? E a gente pode olhar isso de uma maneira bem clara quando a gente tem indicadores de sentimento, como por exemplo, as liquidações, o CVD, o Open Interest. E quando a gente olha, assim, na prática, né, onde as pessoas estão comprando e vendendo a partir dos footprints. Cara, então olha que interessante. Quando a gente cai ali para aquela região dos $19.000, até rompe, a gente tem 1.9k de bitcoins sendo vendidos, 2.0, 2.000 bitcoins sendo vendidos, 1.000 bitcoins no fundo, abaixo dos 18.900, cara. Eu te pergunto, esses bitcoins estão sendo vendidos no mercado. Se eles estão sendo vendidos no mercado aqui, quem você acha que está comprando? Se alguém está vendendo no mercado, alguém tem que comprar, né? Quem está comprando é quem entende a análise de sentimento e quem entende o que as instituições estão fazendo. Porque é justamente isso que elas fazem. Elas esperam a turma se desesperar, a turma vender, para elas comprarem. É por isso que o preço vai para o outro lado, tá? Quando as pessoas estão se desesperando e vendendo, quando elas estão perdendo dinheiro, quando elas estão vendendo igual loucas, fechando as posições, é o momento que as instituições mandam o preço para o outro lado, tá? E dá sim para fazer scalps bem legais nessas situações, tá? E a gente pode até falar mais sobre isso, essas operações de curto prazo. Se você quer, deixa aqui nos comentários. Mas eu queria mostrar para vocês por que isso está acontecendo. É por causa que as pessoas, elas cometem erros nesses extremos. Elas vendem no fundo e elas compram no topo. Então não sejam desses caras a operar rompimento de topo e fundo, você vai se ferrar, correto? Outro ponto que a gente pode destacar também é o S&P 500. O S&P 500 está ditando aqui os movimentos no Bitcoin em prazos maiores, né? E a gente está tendo uma recuperaçãozinha hoje, o que está ajudando. Para mim é importante o S&P romper a região dos 3.780 e seria legal ele manter os suportes, primeiro em 3.670 e depois nos 3.580. Rompeu os 3.580, ferrou, sai de baixo, provavelmente a gente vai ter semanas muito ruins nos mercados. Beleza? Continuando, né, falando para finalizar aqui o sentimento do Bitcoin, nesse momento a gente tem um long short ratio neutro em 2, a gente tem um CVD que caiu nas últimas horas. Então, assim, sinceramente, não estou olhando muito esses indicadores. O mais importante nesse momento é olhar onde as pessoas estão errando, não esses dados aqui de o long short ratio, o CVD, não é o importante uma consolidação, lembrem-se disso, tá bom? Open Interest não dita nada pra gente, então, sinceramente, não estou olhando para esses dados nos últimos dias. Legal, continuando falando um pouco sobre o book, tá? O book a gente tem uma neutralidade com um leve viés altista, o que é positivo para mim, já que o preço está tentando romper para cima no curto prazo, tá? Então, algo positivo no book. Beleza,
Continuando aqui, vamos falar um pouco sobre o trade que a gente enviou no dia 13 aqui na DAR, um short na DAR no dia 13 de outubro. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, o preço estava mais ou menos nos 19,54, o stop estava nos 22,42, o alvo nos 17,66. Quero mostrar para vocês aqui o que aconteceu nessa operação. Beleza, foi bem aqui, né, no dia 13, isso. Então, basicamente, a gente fez o short, o preço já começou a cair logo depois, tá? O que poderia levar a gente aí... Ops. Bora. Aí. Beleza, o preço começou aí, né? A gente pensou que ia direto no alvo, mas não. Pois ele começou a consolidar, voltou para sell zone de novo, foi subindo e conseguiu até pegar a nossa segunda ordem. Deu até sorte que pegou certinho na segunda ordem aqui. Aí o preço começou a cair e opa, olha o que teve aqui ontem. Ontem aqui a gente teve um volume forte, com muitas liquidações, muitas vendas a mercado. Quando isso acontece, normalmente a gente tem uma oportunidade de realizar, mesmo a gente não estando no alvo ainda. Então, às vezes, o ideal é a gente assumir lucros antes para garantir, ainda mais no momento de consolidação do Bitcoin e que o Bitcoin deu gatilhos de fundo. Então o que a gente faz? A gente vem aqui e manda para os clientes para a gente realizar pelo menos uma parte, tá, da nossa operação, né? Então ontem, por exemplo, aqui o Matheus fechou um short também na Storage e eu fechei 50% da DAR próximo ao alvo 1, tá bom? Ainda mantém 50% da operação, já que eu acredito que é uma operação muito boa, né? Afinal, é uma operação de Breakout Pro, uma operação de Hunter, muitos volumes acima e tal. Se voltar, pode ter uma oportunidade aí para quem tá de olho no short, tá? E aqui eu tenho que fazer um disclaimer. Você não pode chegar e pegar essas moedas e shortar agora, porque não existe relação risco-retorno agora, tá? Se você fosse shortar agora aqui, sua relação risco-retorno não bate, fica muito pequena. Então não pegue isso aqui como oportunidade de trade, tá? As oportunidades de trade acontecem dentro do escritório profissional. E se você quiser participar, só no primeiro link da descrição, 24 horas grátis. Opera aí com a gente hoje, parece que vai ser um dia bom. E se você já pegou as 24 horas, você pode passar o seu cartão, você tem 7 dias de reembolso gratuitos. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Afinal, muitas vezes, antes do alvo, a gente tem que realizar por causa de aberrações, assim, tipo 150, 160 mil de liquidação numa moeda pequena como a DAR é muita coisa. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. A gente se vê dependendo da volatilidade, mas de qualquer maneira aí, à noite, onde teremos live aqui no canal. Boteco Bitcoin às 20 horas. Não se esqueça, coloca aí na sua agenda. Um forte abraço e até daqui a pouco.